Bom dia a todos, aqui é o pastor Reginaldo, para mais uma meditação nesse domingo, nessa manhã fria, agradável, que o Senhor tem preparado para nós. Então a meditação dessa manhã está no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não é de vós mesmos, isso é um dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então, nós vemos nesta manhã que a salvação de Deus, ela vem unicamente de Deus. Então vemos aqui nesse primeiro versículo que diz: Pois pela graça sois salvos. Graça, o que é graça? Graça é o dom imerecido, que recebemos da parte de Deus, algo gratuito, algo que não custou da nossa parte nada, de graça. A salvação é algo de graça, mas é dada por Deus, não por homem. A salvação é um dom gratuito de Deus. Ele diz: Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é um dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie. Então a salvação é um dom gratuito de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação aqui explicada, ela não é alcançada por meio de obras. Ou seja, eu vou ajudar os pobres, vou repartir os meus bens com os pobres, eu vou dar comida a quem tem fome, eu vou dar vestimenta a quem tem frio, eu vou ajudar quem precisa. Então tudo isso é obras. Então essa obra que Deus está falando aqui na sua palavra não tem valor nenhum para alcançar a salvação. Então a salvação, ela é alcançada por Cristo, é dada por Cristo, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então não seremos justificados diante de Deus naquele dia, o dia do juízo, dizendo: Senhor, eu mereço o céu porque eu fui uma pessoa boa, eu ajudei os pobres, eu ajudei os necessitados, eu não matei, eu não roubei, eu não violentei ninguém, então eu mereço o céu por isso. E Deus vai falar claramente: Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então o homem não será justificado naquele dia diante de Deus por obras que havemos feito, mas seremos justificados pelo sangue de Jesus. Naquele dia comparecemos diante de Deus e Deus pode nos perguntar: por que você merece o céu? Eu vou dizer: Senhor, eu sou imerecedor do céu, porque eu fui falho, eu fui um pecador, eu fui um homem de impuros lábios, mas teve um dia que eu recebi a palavra da fé, eu recebi o seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo passou a fazer morada em minha vida e me fez um homem novo, um homem de um caráter diferente, mudou o meu modo de pensar, mudou as minhas palavras.
Então isso me faz merecer o céu. É o teu Espírito Santo em mim, é a tua presença em mim que me dá esse direito de herdar o reino celestial. Embora em mim não há poder nenhum para isso, mas tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo se inicia no Senhor e tudo termina no Senhor. Então nós não vamos ser salvos de maneira nenhuma por obras que tivermos feito por meio do corpo. Agora, quando recebemos a Cristo, recebemos a salvação, através da fé, através do seu Espírito, aí sim, já temos a salvação, estamos aptos a fazer todo tipo de boa obra, mas lembrando que essas obras acompanham os salvos. Não é as obras que vai dar salvação, mas é a salvação que já recebemos de Cristo Jesus. Eu quero falar nesta manhã de dois personagens bíblicos que se achavam bons diante de Deus e mereciam o céu. Assim eles achavam, mas se eles morressem nessa situação, eles estavam condenados eternamente. O primeiro é Saulo de Tarso, um homem que foi criado, foi instruído na lei dos judeus, era um homem conhecedor profundamente da lei judaica, da Torá. Ele não só conhecia, mas era praticante, era zeloso, era obediente aos preceitos da lei. Foi um homem que foi criado aos pés do maior doutor da lei daquela época, diante dos pés de Gamaliel. E aquele homem, na sua justiça, querendo agradar a Deus, querendo fazer o favor a Deus, quando surgiu o cristianismo, na mente dele, aquela era uma seita para ele, aquilo ali. E ele tinha que trazer preso, matar, acabar, destruir com essa seita. Então isso ele fazia achando que estava fazendo em favor a Deus, fazendo a obra de Deus, agradando a Deus. Mas ele estava fazendo na ignorância, porque ele estava perseguindo a igreja de Deus, ele estava perseguindo a obra de Deus. E o que ele estava vivendo até então não tinha valor nenhum para a salvação. O seu zelo pela religiosidade, o seu zelo pela devoção, isso não tinha valor nenhum para a sua salvação. Uma certa vez este homem, Saulo de Tarso, ele chega diante das autoridades religiosas da época e pede autorização para ir até Damasco, trazer de lá os judeus que se haviam refugiado ali naquela cidade devido à perseguição que até então o povo judeu tinha feito à igreja de Cristo. E ele então recebe cartas de autorização para ir em busca desses cristãos que estavam nessa cidade e trazer preso para ser sentenciado em Jerusalém. Mas na sua caminhada, na sua ida com um grupo de homens, de repente ele vê uma luz muito forte e ele cai por terra. E ali, quando ele cai por terra, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que é que você me persegues? E ele, assustado com aquela voz, ele pergunta: quem és tu? E aquela voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E pelaquela claridade, este homem fica cego. E agora ele é encaminhado até Damasco, segurado pelas mãos, e ali ele fica. E Deus fala
a um seu servo chamado Ananias. Eu quero que você ore por Saulo, né, que é Paulo, para que ele recobre a visão. E Ananias, atemorizado, ele diz: Senhor, mas esse homem tem feito tantos males à tua igreja. O Senhor sabe muito bem que ele tem arrastado, matado a muitos. O Senhor pede para que eu ore por ele, para que recobre a visão. E Deus diz: vai, este homem é para mim um vaso escolhido e ele vai padecer muito pelo meu nome. Então Ananias, chegando onde Saulo se encontra, né, agora se chama Paulo, põe as mãos sobre a sua cabeça e ele volta a ver. Ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele recebe a salvação, e ele vê tudo aquilo que ele fez no zelo, na devoção, achando que estava agradando a Deus, mas ele estava desagradando, perseguindo a igreja de Cristo na sua ignorância, porque ele não tinha o conhecimento da verdade, essa revelação de quem é Jesus, do seu amor e da sua obra ser realizada. Daí então o perseguidor da igreja passa a se juntar aos perseguidos. Paulo então sofreu muito por amor a Cristo, por conhecer a verdade, por estar agora no caminho da verdade. Então tudo que ele praticou na ignorância, achando que estava fazendo é um favor a Deus, ele agora considera como um esterco aquilo que ele tinha feito até então, porque agora ele sabe que a salvação é um dom de Deus, a salvação vem de Deus. Os olhos de Paulo precisou ser abertos, os olhos espirituais de Paulo. Então, perseguidor da igreja se torna agora perseguido, a sofrer por amor a Cristo também, porque ele recebeu das mãos de Deus, ele recebeu do Deus Todo-Poderoso a salvação. E agora as obras que ele fazia eram em Deus, era em Cristo, e tudo isso estava agradando ao Senhor Jesus, porque a salvação vem de Deus, não de obras. Não adianta eu querer alcançar o céu por minhas próprias forças, será inútil. Um grande homem de Deus certa vez falou: na religiosidade, na religião, é o homem buscando alcançar a Deus. E no cristianismo é Deus buscando o homem, alcançando o homem, salvando o ser humano. E o outro homem que eu gostaria de falar nesta manhã é Cornélio, que está também no livro de Atos dos Apóstolos. Quem era Cornélio? Cornélio era um homem de Deus, devoto ao Senhor. Era um homem que orava a Deus diariamente, era um homem piedoso, era um homem justo, era um homem de muitas esmolas aos necessitados. Aí eu te pergunto, se Cornélio morresse nessa situação, ele seria salvo? A resposta é não, não seria, porque a salvação é um dom de Deus, é dada por Deus. A salvação é algo que recebemos do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito entra em nós, somos salvos, somos transformados, passamos pelo processo da regeneração. Então Cornélio estava ali com a sua vida de religiosidade, era um bom religioso, era um homem em quem ninguém imputava nenhuma falha na vida daquele homem. Era tido como um santo. Mas se ele morresse nessa situação, Cornélio não teria
a salvação eterna. Então ele estava ali no período da sua oração, de repente ele tem a visão de um anjo de Deus. Aquele anjo diz que Deus se agradara de tudo aquilo que ele fazia. Boas obras, ajudar os necessitados, Deus se agrada de tudo isso. Mas não significa que a pessoa tenha salvação. Então Deus envia aquele anjo à casa de Cornélio, quando ele estava ali nas suas preces, e ele se assusta, todo atemorizado com aquela visão de um anjo aparecendo a ele. E o anjo então instrui a Cornélio o que ele deve fazer. Ele diz: manda homens a Jope, lá à beira do mar. Lá vocês vão encontrar um homem chamado Pedro. E traz Pedro e diz para Pedro vir até a sua casa, e ele vai colocar diante de ti as minhas palavras, palavras de salvação. E sabemos que Pedro era um homem judeu, e Cornélio não era judeu. E os judeus não se misturavam com os gentios. Para aqueles homens convencer a Pedro a ir, era praticamente algo impossível. Mas Deus então precisa convencer a Pedro também que ele deveria ir com aqueles homens. E Pedro estava lá na casa daquele homem, à beira da praia, ali hospedado na casa dele, e ele subiu no terraço para orar. Estava ali no seu período de oração, seu período de comunhão com a palavra, com Deus. E de repente ele tem uma visão. E nessa visão os céus se abrem, um lençol se abre também, e em cima desse lençol estava exposto todo tipo de animal imundo ao povo judeu. Os judeus não comiam desses animais, era tido como imundo. Então Deus fala para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro falou: de maneira nenhuma, Senhor, eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. Então ele falou: não vou fazer isso. Por 3 vezes aquela visão e aquela voz: Pedro, mata e come. E de repente aquele lençol se embrulha de novo, se recolhe no céu, e Pedro fica com aquela visão na sua cabeça. O que será que foi isso? O que significa essa visão? O que Deus quer falar comigo? Não torne impuro aquilo que santifiquei. Foi a palavra que Deus falou para Pedro através daquela visão, mas ele não compreendia o significado dessa palavra. Foi quando ele ainda ali, no terraço, de repente ele ouve palmas em frente da casa. Eram os servos de Cornélio, os enviados de Cornélio, cumprindo a ordem do anjo. E chegando então, eles expõem a Pedro tudo o que havia acontecido com Cornélio e o que o anjo tinha falado a Cornélio. Então Pedro agora une as coisas. Então ele vê que aquela visão estava dizendo que a salvação também agora era oferecida aos não-judeus. A salvação também era oferecida aos gentios. Que a salvação era oferecida a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então Pedro, sem hesitar,
ele parte juntamente com aqueles homens. E chegando na casa de Cornélio, Cornélio já havia convidado seus vizinhos, seus amigos, os seus parentes, os seus íntimos. Estavam todos ali aguardando a chegada de Pedro. E Pedro, quando chega, Cornélio, na sua ignorância, na sua religiosidade, se prostra diante de Pedro. E Pedro disse: levante, eu sou homem igual a você. Tem que se prostrar diante de Deus somente. E Pedro então expõe as palavras de salvação a Cornélio. E Cornélio e os demais que ali estavam crê na palavra de salvação. De repente o Espírito Santo desce sobre a vida de Cornélio e daqueles que estavam ali e foram cheios do Espírito Santo. A partir daquele momento, Cornélio passa a desfrutar da salvação divina. Então a salvação não vem de obras. A salvação não vem de homens. A salvação é um dom de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Deus começa a ministrar o seu coração. E a sua mente é aberta. Se você crê que essa palavra é a palavra de Deus, você é salvo, você recebe o Espírito Santo de Deus. Então todos somos salvos por meio da fé, por meio da graça. É um dom de Deus, não de homens. Vou ler este versículo novamente. Olha só o que diz a palavra. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é de vós mesmos, isto é dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então, salvação em primeiro lugar, e obras em segundo. Que Deus nos abençoe com essa palavra.